Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo, Jesus ou Cristo, permaneça, chegue na vida de cada um de nós e que tranquilize os coraçõezinhos abatido, triste, amargurado, angustiado. E essa é a minha oração, que ao você deparar com a minha voz, com essa live, a paz do Criador, como uma enxurrada, invada a tua alma. E trazendo tranquilidade para a tua vida. Tornando a tua existência mais feliz, mais contente. Embora vivemos dias maus, embora o mundo é mau, né? Os sistemas do mundo são muito maus. Mas nós vamos sobrevivendo, vivendo um dia após o outro. Eu estou bem, graças a Deus, mas eu sei que há milhares nesse mundo afora. Há milhões nesse mundo afora de crianças, recém-nascidas, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos. Há milhões sofrendo dores horríveis, angústias, passando fome, passando frio, outros sendo explodida com bombas jogadas por homens empedrados, gelados, ou até mesmo as pessoas que passam fome, muitas das vezes por nossa própria culpa, por causa do nosso egoísmo, da nossa arrogância, da nossa avareza. Enfim, temos que sobreviver, viver um dia após o outro, vencendo as angústias, as aflições, as adversidades, as forças contrárias. E vamos vivendo. Nós não podemos parar em meio às calamidades, porque é muito triste. A gente já não bastasse o sofrimento, que às vezes é consequência da vida, da existência, né? Já não bastasse as dores de crianças que nascem com graves deficiência física ou mental e sofrem dores horríveis, não só a criança, mas também os pais, os parentes, os amigos. Se não bastasse esses sofrimentos, essas dores, ainda existe muitas e muitas dores e angústia causadas por imbecilidades humanas, por egoísmos humanos. Tantas dores podem ser evitadas se fôssemos mais solidários, se não fôssemos tão egoístas, perversos,
mesquinhos, de pensar somente em nós, de acumularmos, sendo que a nossa existência é curta. É curta. Meu pai faleceu, está com uns 10 dias aproximadamente, viveu 98 anos, 98 anos a 100 aproximadamente, porque lá na roça, né, registrava, não tinha uma data exata. Mas que seja 100 anos, passa depressa. Passa depressa. E a maioria nem isso chega. Mas somos às vezes dominados, ou possuídos, ou cheios de uma arrogância, de uma avareza, de um egoísmo, de pensarmos só em nós, acumularmos, que não é necessário. Quantas pessoas bilionárias, em um mundo, em um planeta em que milhões de pessoas passam fome. É triste. Quantas pessoas jogando bomba, criando intrigas, causando guerras, países contra país, nação contra nação. E por mero tesão, sede de poder, de dizer que é o bom, que manda, vai e destrói vidas, agride a natureza, agride o meio ambiente, jogam bombas em seres humanos, animais, o que tiver pela frente são consumidos por bombas, por destruições, crianças sendo estraçalhadas. E não é só lá em Israel, na Palestina, que a calamidade está assolando. De vez em quando eu deparo com alguns vídeos. É de dilacerar a alma da gente, de mexer com o emocional da gente, de ver famílias carregadas de filhos. Eu acho que tinha que haver uma conscientização no mundo sobre gerar tantos filhos. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Gente, eu tenho uma filhinha, uma bênção de filho, que não é minha, é de Deus, é do Criador. Eu apenas fui um canal, eu e minha esposa fomos um canal. Tivemos o privilégio de sermos o canal por onde ela vir ao mundo. E dizer, eu existo. Mas pertence ao Criador. Nós falamos que temos filho, mas na verdade nem nosso não é, nós não temos nada. Nós não temos nem esse corpo, nem essa matéria aqui não é nossa. Quando partimos para outra dimensão, isso aqui vai se decompor. A terra, os vermes, as bactérias vão comer. Mas devia haver uma conscientização. Porque as pessoas estão gerando filhos sem pensar nas consequências, no mundo que os espera. O mundo mau, o sistema é mau. O próprio Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Os sistemas do mundo é mau. O mal impera. E as pessoas, às vezes, irresponsavelmente, sem nenhuma responsabilidade, vai tendo um monte de filhos. E os mais culpados são homens. Maldosos. Que não tem essa consciência. Ou às vezes é por inocência mesmo, por não ter uma sensibilidade, não ter uma visão maior, ampliada do mundo que vivemos. E pior no Oriente Médio, gente. Você vê a mulher carregada de filhos, coitada. Estava vendo um vídeo lá dos palestinos, na Síria, no Afeganistão, enfim, no Sudão. Países em guerras, mortes, catástrofes, fome.
E você vê mães carregadas de filhos, 6, 7 filhos, 5 filhos. As crianças indefesas. E as pessoas pensam que gerar filho é brincadeira. É só deitar lá, ter uma relação sexual com a mulher, ou com o marido e pai. E acabou. Não, gente. É triste. Aí você depara com essas calamidades, bombas explodindo, sem necessidade nenhuma. Homens imbecilizados, mulheres imbecilizadas, por qualquer motivo fazendo guerra um país contra o outro, matando as pessoas, agredindo o meio ambiente. É triste. Eu tenho um propósito de o que eu puder, a mudança que eu querer para o mundo, essa mudança a partir de mim. Eu tenho que ser uma pessoa melhor a cada dia. Você tem que ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque às vezes as pessoas falam muito em gratidão, paz, queremos um país de paz, um mundo de paz, um planeta de paz. Mas o que nós temos feito para colaborar, para contribuir para que haja paz? O que temos feito? O que eu posso fazer para termos paz? Para termos um mundo melhor, um planeta melhor para nós, ou para nossos filhos, para nossos netos, para uma geração vindoura. Ou você é daquela pessoa, eu vou morrer mesmo, que se dane, os outros se viram aí. Vamos poluir, vamos causar guerra, e tem que matar aquele país lá, aquele outro tem que guerrear, opa, jogou uma bomba lá e matou tanto. Ou você é desse tipo de espírito mau, sem consciência. O que nós temos feito para um mundo melhor? Pois bem, nós vamos vivendo, sobrevivendo. Não podemos, como eu falei no início da live, não podemos parar. Não podemos deixar o desânimo, a desesperança, as angústias dominar a nossa vida. Vem momentos de angústia, você vê essa desigualdade social horrorosa. E às vezes uns questionamentos na nossa mente, por que pessoas sofrem tanto? Uns sofrem tanto, e outros têm tanta regalia. Uns passam fome, outros desperdiçam, ostenta, joga fora, sem um pingo de sensibilidade. Uns têm tanta paz, uma vida tão acomodada, mansões imensas, enquanto outros não têm um barraquinho para morar, para abrigar. Na verdade, não é culpa de Deus, do Criador, é culpa nossa, é culpa dos seres humanos. Não adianta ficar, oh Deus, por quê? Por que Deus? Não é nós, seres humanos, que estamos corrompidos. Parece que há algo mal, uma energia do mundo espiritual, intrometeu na criação de Deus e alterou, dá a entender, parece uma loucura mesmo, mas alterou, tornando as pessoas mais agressivas, até os animais. Hoje eu estava andando com a minha cachorrinha, fui buscar um pãozinho para mim comer aqui de manhã. A minha esposa e minha filha estão para São Paulo, para a capital. Fui buscar um pãozinho com a minha cachorrinha. Aí tinha 3 cachorros. Aí eu dei uma rosnada, estava solto, eu dei uma rosnada tão feia para a minha cachorrinha. Mostrou aqueles dentes, parece aquele ódio. Falei, meu Deus do céu, que coisa feia. Falei, gente, para que esse ódio no cachorro? Aí ameacei pegar alguma coisa assim para ele afastar. Mas parece que alguma energia do mundo espiritual interviu na criação e meio que desnorteou. Meio que desnorteou a criação, tanto os seres humanos, como no mundo dos animais. Eu acredito, é lógico que é um assunto, tem coisa que não dá nem para falar, que infelizmente a maioria dos crentes
não sabe nem o que sobre dízimo, né? Que o ladrão rouba, deita e rola, um negócio tão simples, mas eles ainda conseguem ser extorquidos. Então não dá nem para abordar alguns assuntos mais elevados. Mas eu vou dar uma pinceladinha rápida aqui. Eu acredito que houve uma intervenção no planeta, na criação, que deu uma certa alterada, causando ódio, rancor. E aquele cachorro deu aquela rosnada feia assim para minha cachorrinha. Eu falei, eita lasqueira. Aí veio na minha consciência, eu falei, gente, não é normal. Eu não creio que Deus criou as pessoas, os animais com esse ódio. Não acredito. Eu acho que lá, quando diz que os filhos dos homens, isso é uma coisa da minha cabeça, ninguém é obrigado a acreditar. Precisa acreditar. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Entenda, meus irmãos. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Mas eu acho, lá em Gênesis fala um negócio interessante, que os filhos de Deus olharam as mulheres, as filhas dos homens, e a desejaram. Eu sei que há muito pensamento diverso, mas há uma linha de pensamento interessante que diz que eram anjos rebeldes, ou seres de outra dimensão, que interferiram na humanidade, na criação. E diz que gerou um problema após eles intervir na criação, sair de uma dimensão ou invadir algum portal de alguma dimensão, interferir na humanidade, interferir nos animais, e aí o ódio começa a entrar, a maldade, brigas, a violência. Aí eu entendo que quando o dilúvio veio, o propósito de Deus, é lógico que é coisa da minha interpretação, ninguém é obrigado a acreditar, acho que veio exatamente para eliminar esses seres contaminados com essa energia do mal. Porque eu acredito que quando Deus cria, eu acredito, não tem nada escrito, não li em lugar nenhum, é coisa da minha cabeça, você não é obrigado a acreditar. Eu creio que quando Deus fez o ser humano, os animais, disse que era tudo bom. Certamente o tigre pastava ao lado do boi, da vaca. Dá a entender que era tudo vegetariano. Não comia o outro, não matava o outro. Eu creio sim nessa criação. O leão pastava ao lado do cordeiro, não havia esse ódio. Entre o ser humano não havia esse ódio, essa violência. Essa energia do mal. Então, eu entendo que parece que houve uma interferência de anjos caídos no mundo espiritual. Eu lembro que eu assistia o desenho, quem assistia o desenho do He-Man, tinha muito esse negócio, abrir um portal, interessante, parece coisa de doido aqui, mas quem assistiu já lembra disso aí. Abriu uns portais, a pessoa passava por aquele portal, caía em outra dimensão, em um outro universo. E é coisa interessante, coisa antiga. Não tão antiga, como sou tão velho, tão idoso, mas coisa de 30, 40 anos atrás, tinha umas ideias interessantes. Abriu uns portais assim, a pessoa entrava, caía em outro mundo, em outro planeta. Então dá a entender que seres de outra dimensão, espiritual, tentou sabotar ou sabotou a criação de Deus, do Criador. Porque eu não acredito, é um direito meu, ninguém é obrigado a crer. Comigo aqui ninguém é obrigado a crer em nada. Eu não acredito que Deus criou na criação, quando Ele criou algo tão lindo, os animais. Eu não creio que uma hiena, como
como passou um vídeo, uma hiena pegou uma zebra, comendo ela viva, e a zebra estava grávida, um bebezinho na barriga, com a zebrinha na barriga. E a hiena comendo viva, e ela ali com aquela carinha de triste, sem força para reagir, e a hiena devorando, comendo ela, depois arrancou o filho da barriga dela vivo e foi comendo, devorando. Eu não acredito que na criação Deus criou isso. Não consigo crer. Eu acho que houve alguma interferência de alguma energia para tentar sabotar a criação. Gente, eu nem pensava em falar isso que eu estou falando com vocês. É um assunto que nem é para falar assim em público. Eu sei que tem pessoas que não têm estrutura. Pode achar que eu estou doido, ou então pode achar que... ou ficar doida também. Mas veio o meu coração, veio na minha mente. Não sei. Deve ter algum propósito. Mas Deus nos chama para si. Deus se revela na pessoa de Jesus e diz que o mundo é mau. Diz que o mundo é mau. E diz que o mundo, que os sistemas jazem no maligno. Então houve sim uma interferência. O mundo está sob a interferência do mal. Felizes aqueles que correm para os braços de Jesus, para os braços do Evangelho. E o problema é que o mal, ele tem várias formas de atrair, de amarrar as pessoas, de atingir as pessoas. Tanto aquela coisa agressiva, como também camuflado através das religiões. Usando o nome de Deus, usando o nome Jesus, usando Bíblias, e perversamente vai arrebanhando pessoas. Vai lotando templos, e as pessoas presas, sofrendo. Não fique pensando você, meu irmão, minha irmã, que esse pessoal que lota templos aí, você passa lá, vê a Universal lotada. Não fique pensando que são pessoas libertas, salvas, alegres. Não. São pessoas angustiadas. Estão amarradas pelo medo. Aflitas. E se vê amarrada. Tem pessoa que fala assim, eu queria sair da religião, eu não consigo, eu tenho medo. Eles dizem que se eu sair, os espíritos mal me acompanham, 7 demônios me acompanham. Olha que tristeza. Isso é uma ação maligna. Homens maldosos, impiedosos, sob energia maligna, aprisionando pessoas e ainda aumentando-lhes o sofrimento em nome de Deus. Em nome de fé totalmente contrária ao que Jesus ensinou, ao que o Mestre ensinou. Então não é fácil. E eu vejo as pessoas correndo de um lado para o outro. Tem um versículo que eu vou achar depois. Eu vou fazer uma live sobre isso aí. Ela no Velho Testamento, nos livros proféticos. Tem uma profecia que diz lá no livro, não é os livros históricos, os livros proféticos, que diz assim: e correrão vagabundos de uma parte para o outro, em busca da palavra, e não encontrará. Aí as pessoas, eu por muito tempo pensei que era em busca da Bíblia. Ah, porque vai queimar as Bíblias, vai prender as Bíblias. Não tem nada a ver. O que tem de pessoas com a Bíblia na mão pregando mentira. Eu falo para você, 90% das lideranças religiosas, 90% no mínimo, estão com a Bíblia na mão e pregando a mentira. Pregando textos distorcidos para manipular, para escravizar, ou porque são ignorantes mesmo, não entendem, aprendeu errado, e estão com a Bíblia para lá e para cá. E aí as pessoas começam a ter sede. E as pessoas começam a ir para um lado e para o outro. Se você for no meu TikTok, eu estou com 100 mil seguidores no TikTok. 98, quase 100 mil seguidores. O Instagram, nós começamos há pouco tempo a interagir, há uns 2, 3 anos, já estamos com quase 50 mil. E vamos aumentar. Porque as pessoas estão com sede da palavra. E querem algo consistente. Porque as
mentiras da religião não é capaz de preencher o vazio da alma. As mensagens pregadas na maioria das igrejas, das chamadas igrejas, não preenche o vazio, não me satisfaz, porque não é comida, não é alimento. As pessoas estão em busca da palavra. Aí Deus sempre levanta um ou outro. Poucos, porque o número de enganadores, de mentirosos é muito. Porque o mundo jaz no maligno, então eles são maioria. Mas Deus tem nos usado para levar a palavra. Não é nem levar a Bíblia, é levar a palavra. Aquilo que for de palavra, que está na Bíblia, nós vamos pregar a palavra conforme a palavra. Porque tem muitos, volto a repetir, com a Bíblia na mão e pregando mentira. E usa a Bíblia para atrair as pessoas. E as pessoas estão angustiadas. Templos lotados, de pessoas em busca de um alívio para a alma, em busca de uma saída, de uma solução para os seus problemas, e só encontra ilusões. Só encontra falácias ou um anestesiamento na mente. E a pessoa constrói, é como a pessoa que constrói uma casa na areia. Às vezes até bonito, elegante. Mas como está sendo alimentada por mentiras, por teologia da prosperidade, é tudo bênção. Eu decreto na tua vida, eu declaro bênção, prosperidade, eu declaro isso. Faz um sacrifício, você vai receber. Na tua vida é só vitória, é só vitória. E a pessoa se ilude. E vai construindo a sua casa na areia. Vai edificando a casa no lugar movediço, sem firmeza. Aí lá na frente essa pessoa é destruída. Lá na frente essa pessoa é arruinada. Tragédias e mais tragédias. Ou a sua vida espiritual é destruída. Dentro de uma religião, porque construiu a sua casa de areia, de falsas promessas, baseado em falsos profetas, em enganadores. Baseado na mentira, na ilusão. Quando vê as dificuldades da vida, quando vê o tranco da existência, que não é fácil, a pessoa se desmorona, a pessoa entra em ruína. É por isso que eu gosto de falar a verdade nua e crua. Desculpa. Mesmo que não atrai muitos seguidores. Esse dia eu estava vendo um enganador no YouTube, tem 9 milhões de seguidores no YouTube. Só enchendo linguiça, só iludindo as pessoas. Só fazendo com que as pessoas construam a sua casa na areia. Deus falou assim para você, Deus mandou falar assim para você, Deus falou isso. Todo dia aquela mesma ladainha. E as pessoas estão tão doentes. Tem infelicidade de encontrar um cara desse. Aí anestesia um pouco a dor ali, ludibriador da alma. E fica aí construindo a sua casa em cima de ilusões. É melhor falar a verdade. Mas teve uma irmã muito querida minha, uma irmãzinha na fera, falou que olha esse pregador aqui, ele tem milhões de seguidores. No YouTube, no Instagram, tem milhões, tem quase 9 milhões. Por que você não faz igual a ele? Aí eu fui ver os vídeos, as pregações dele, as falas deles, frase de efeito. Falei, misericórdia, minha irmã. Eu não sou doido, porque eu vou pregar do jeito que esse cara está pregando aí. Só alisando o ego das pessoas, enchendo as pessoas de ilusões, fazendo as pessoas se edificar uma casa na areia. E quando vem a realidade da existência, e quando vem as lutas, e quando vem as enxurradas, como diz a palavra, quando vem os vendavais, as chuvas, descer água, subir água dos rios, e vir sobre aquela casa, vai ser ruína. Então Deus me livre. Eu prefiro continuar falando o que estou falando, pregando da maneira que estou pregando, goste ou não goste, eu não estou preocupado que alguém goste. Eu não vivo de rede social, alguém fala assim, tem uns filhos das trevas que diz, eu vou comentar aqui, mas você está ganhando dinheiro nas internet, porque cada curtida, cada comentário é dinheiro para sua conta. Eles vivem toda uma vida, os adoradores do Bolsonaro, os adoradores da terra plana, esse povo esquisito, tem essa mentalidade idiota, de achar que eu estou aqui por dinheiro, que está dando muito dinheiro. O que me impulsionou a estar aqui foi pena de
milhões de vidas que estão sofrendo. Uns por sofrimento inerente à existência, dores que sobrevêm por estar nessa carcaça humana, angústias, e outras dores que são causadas por homens malignos, por lideranças malignas, do mal, perversas, que oprimem as pessoas, que escravizam as pessoas, que têm um tesão enorme de manter as pessoas escravizadas sob o jugo dele, ou dela. Tem umas pastoras também safadas. Eu vi uma tal pastora do Pix, uma vagabunda, está milionária, encheu de botox no bumbum, no rosto, puxou a pele, produto mais caro, roupa de marca, com Pix de crente, roubando as pessoas. É isso que me impulsiona a estar nas redes sociais, para ajudar as pessoas, porque o mal impera. São muitos falsos profetas, são muitas falsas profetas, falsos pastores, falsas pastoras, bispos, apóstolos, padres. O que tem de canalhas, de mentirosos, que tem de ancião, enfim, de lideranças religiosas, escravizando as pessoas, gente, roubando a paz, roubando o direito de viver, uns arrancando-lhe o dinheiro, os bens, outros com fardos pesados, sentenças, condenações horrorosas. Hoje eu postei um videozinho sobre divórcio nas minhas redes sociais, quantas pessoas sofrendo. Eu não vou falar aqui porque eu já tenho um vídeo aí nas redes sociais de 22 minutos. Pessoas angustiadas, porque não pode participar da ceia, não pode ser batizado, não pode ter liberdade, porque é divorciado, e a religião malignamente escraviza, oprime. Está aí o vídeo nas minhas redes sociais, em todas elas. Então o que me impulsiona é aliviar o fardo de vocês, é tentar de alguma forma ajudar a tirar esse fardo de dor, de angústia, de acusações, causada desnecessariamente pela religião, pelo sistema religioso, que oprime, que rouba a paz, ou ilude, engana, massageia o ego. É só vitória, é só vitória, é só vitória, é só bênção. Faz um sacrifício e receberá a bênção, dá isso que você vai receber, Deus só te abençoe se você dá dinheiro. É tudo mentira. As pessoas ainda vão na maior sinceridade, ou porque cheio de ganância também, de maldade, e cai nas lábias dos ladrões e salteadores da fé, dos opressores, e sofrem. Que Deus tenha compaixão. Eu ia pregar sobre a ceia de Corinto, até coloquei um título, mas eu vou terminar por aqui, outra hora a gente fala, a gente continua. Sobre a ceia de Corinto, no capítulo 11, que erroneamente, que vergonhosamente, a religião aterroriza as pessoas com aquele texto de 1 Coríntios. Eles são tão safados que eles lêem a partir do verso 23. Principalmente na Assembleia de Deus, eles texto ali. Vamos ler o texto da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Não é 23. Está errado. O assunto não começa no 23. O assunto começa a partir do 17. 11, a partir do verso 17. Mas outra hora nós iremos falar, deixar bem claro. Você vai perder esse medo de comer um pãozinho mágico, aquele pãozinho que serve na hóstia, a hóstiazinha, ou nas igrejas evangélicas. Aquela não é mágico, não tem poder nenhum, não é ceia, não é santa, nada disso aí. Isso é tudo coisa da religião, para te aprisionar, para te colocar medo. Se você não participar de uma religião, você não pode comer o corpo do Senhor. O corpo do Senhor, segundo o apóstolo Paulo, não é pão, mas o corpo do Senhor, segundo Paulo, é a igreja. Nós, como membros individuais, formando um só corpo, em espírito, unido em espírito, cuja cabeça é Cristo. Então, desrespeitar o corpo de Cristo, ou profanar o corpo de Cristo, não é o pão, não é você comer ou deixar de comer pão de ceia, que eles falam Santa Ceia, mas é desrespeitar o teu irmão, é você comer a parte dele, é você encher a pança, sabe, empanzinar
enquanto seu irmão não tinha nada, chegava os irmãos indo para comer a ceia, e aí não tinha nada. Aí Paulo, vocês não sabem discernir o corpo do Senhor, vocês não sabem o que é corpo. Aí a religião fala que o corpo do Senhor ali é o pão. Só porque Jesus falou assim, esse é meu, pegou um pão e falou, esse é meu corpo que é dado por vós. Por causa daquele versículo, eles começam a embananar tudo e aterrorizar as pessoas. Mas ali no texto fala assim, vocês estão envergonhando os que nada têm. Por isso que fala assim, quando for comer, espera um pelo outro, para não comer indignamente, para não comer para condenação, porque ela era uma ceia mesmo, não era essa migalha, era uma ceiona, ceia, é comida. Só que tinha uns caras tão maldosos, dizer que era igreja, era ceia do Senhor, mas não tinha comunhão, não tinha partilha. Vamos ler, vamos continuar. Vamos continuar, pessoal. Eu ia parar aqui, mas vamos continuar. Abra aí. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Eu não ia falar, não, porque eu falei bastante, mas vamos continuar aqui. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Só para você ter uma noção, não ser mais aterrorizada por lideranças religiosas ignorantes e maldosas. Porque se tivesse um pouco de consciência e respeito pelo povo, lia a partir do verso 17. A tal santa, principalmente para você, assembleiano, só da Assembleia de Deus tem esse costume, outras eu não sei se tem esse costume de ler esse texto. Mas como tudo que é para ameaçar as pessoas, para colocar medo, eles usam. Eles caçam lá e usam e distorcem para ameaçar. Olha lá, a ceia de Coríntios, a santa ceia que eles falam, vem com aquela migalhinha, com aquele migalha de suco. Na católica nem suco dá, só o padre que bebe aquele canecão de suco. É forgado pra caramba, né? Ô bicho forgado. Pro povo é aquelas hostinhas na boca. Eu via que ela ficava com a raiva. Eu era criança, mas por que só o bonitão bebe o copão de suco e o povo bebe só a hostinha, só come a hostinha? Sacanagem esses padres. E na igreja evangélica aquela migalhinha de suco. Não dá nem pra tampar um buraco do dente, coitado. Então a ceia nunca foi isso, meus irmãos. Ceia nunca foi isso que nós vimos no meio evangélico, no meio católico. Nunca foi. Ah, irmão Gilmar, você está desrespeitando. Não estou desrespeitando nada, estou falando o que está na Bíblia. O que está na Bíblia. Porque Jesus fez um ato ali, preparatório para a Páscoa, aí ele distorce tudo. Aí todo o texto que ele lê, você quer voltar lá e falar que nós temos que comer o corpo de Jesus, que é o pão, é o suco. Aí uns falam é símbolo, mas outros falam, mas no Evangelho não tem símbolo, é tudo prática, é uma vida em prática. Jesus nunca ensinou símbolo, é tudo em prática. A religião que simbolizou tudo aí ficou essa coisa doida, esse aprisionamento horroroso. Então, não é ceia. Aqui lá de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, só que ele lê sempre a partir do verso 23, não é ceia. Não tem nada a ver com isso que nós celebramos, que as igrejas evangélicas e católicas celebram. Não tem nada a ver. É só você ler aí. Pega a tua Bíblia, para você não ter mais dúvida, para ninguém mais te enganar. Porque a minha intenção não é enganar ninguém. Ah, você quer levar a pessoa para a sua igreja? Eu não levo pessoa para a igreja nenhuma, porque eu não tenho igreja, eu sou a igreja de Jesus. Eu não tenho ovelha, eu arrebanho ovelhas para Jesus, para o dono das ovelhas, que é Jesus Cristo. Eu sou um pecador. Mísero, pecador, carente da graça de Deus, assim como você. Aí o pessoal fica bravo, acha que eu não tenho pastor sem rebanho. Lógico que não, rebanho é de Cristo, Jesus. Eu tenho rebanho, não morri por ninguém, quem morreu foi Jesus. E ressuscitou foi Jesus, não foi eu. Não foi nenhum outro aí, enganador, que fica dizendo que o meu rebanho, eu tenho um rebanho de tantas ovelhas. É uma palhaçada aqui. Aí tem crente que fica, eu sou ovelha de fulano de tal, eu sou ovelha de... Não, meu irmão, você é ovelha de Jesus. Não, meu irmão, você é ovelha de Jesus. Nós somos meros mortais. Então, vivo hoje, amanhã não sabemos. Vamos no banheiro, defecamos, sentimos fome, cansaço. Então, você é ovelha de Jesus. Eu tenho obrigação, conforme a graça que foi me dada, de orientar, compartilhar com vocês. Mas sempre direcionando vocês, não a mim, igual os ratos de púlpito fazem. Vem aqui receber a bênção. Vem aqui que eu vou abençoar você. Vem aqui, tem que ir lá. A coisa é tão nojenta que você tem que ir lá. Eu vi o Vardemiro Sandiabo, hoje manda um videozinho, depois com um videozinho dele no Facebook, ele dizendo, a casa do oleiro é a casa de Deus. Você que vinha aqui para receber a bênção. É tudo mentira.
O Deus que eu prego, o evangelho que eu prego, o Jesus que eu prego, aonde você estiver, em qualquer lugar, você não tem que vir aqui. Aonde você estiver, o evangelho te abraça. Aonde você estiver, o evangelho te encontra e te enche da graça de Deus. Aleluia. O mal do povo é ficar muito dependente de homens, de seres humanos. E aí cai nas garras de cada bandido, de cada malandro, judiação. E aí tem que ver, você fica preso. Tem que ver uma campanha, tem que ir na campanha, tem que dar tanto, você não dá dinheiro. É loucura, meus irmãos. É doideira. O meu intuito é que você seja agraciado por Deus em qualquer lugar. Você não tem que ir em lugar nenhum. Bem que eu gostaria de chegar até você com um abraço em você. E cada um de vocês que gosta da minha pessoa, eu queria dar um abraço. Pessoalmente é bom. Se a gente pudesse se reunir, bom. Mas você não depende de ir num lugar para Deus te abençoar. Esse Deus não existe. Quando você liga a televisão, um rádio, e vê lá um rato de púlpito, ou você tem como pastor, padre, e fala assim, venha para cá, vai ter um culto da vitória. Vem aqui para Deus te abençoar. É mentira, quer te enganar. É mentira. Com Jesus não tem isso. Com Jesus nunca teve isso. Vem cá. Tem uma passagem do centurião. Tinha lá uma criança doente. Jesus chegou até ele e falou, olha, eu vou lá dar saúde, vou dar a vida para ela. Ele falou, não, Senhor, basta somente uma palavra que o Senhor falar, minha filha, a bênção vai chegar lá. Daqui mesmo, se ele lá não sou digno. Eu sou romano. Sou centurião romano, não sou nem judeu. Porque o romano achava que tinha esse idiotice de muitos crentes hoje, achar que Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a nação de Deus. E ele achou que Jesus seria daquele jeito. Aí o pessoal falou, olha, Jesus, esse centurião é gente boa, construiu uma sinagoga para nós, aquele é romano, mas dá uma atenção para ele. Aí Jesus fala assim, eu vou na sua casa lá e dar saúde para tua filha. Ele falou, não, o senhor não precisa. Eu tenho fé suficiente, aleluia, que uma palavra que o senhor falar, daqui, eu tenho certeza que a bênção vai chegar lá onde minha filha está. Diga apenas uma palavra. É o meu criado, na verdade, não é filha, é um criado dele, um empregado que estava doente, desculpa, não é filha. É um criado, um empregado dele. Diga apenas uma palavra. E meu criado sarará. Se eu falar, daqui não precisa ir lá não sou digno, eu sou romano. Coitado, porque estava naquela burrice de muitos crentes hoje. Achar que a bênção é só para o israelita. O Israel é o povo de Deus. Com Jesus não tinha nada disso. Só crente idiotado, que foi adestrado por a cultura judaica, adestrado com escritura judaica, e aí acha que Israel é um povo seleto. É tudo uma tolice. Tem nada a ver com Jesus. E para a surpresa dele, e para a surpresa de Jesus também, Jesus fala assim, eu vou lá dar saúde para o seu criado. Ele fala, não, Senhor, eu tenho fé. Olha, os judeus israelitas, eles não têm fé, não. Mas eu tenho fé que se o Senhor dizer apenas uma palavra, o meu criado vai ser são, vai ser curado. A bênção chegará lá. Aí Jesus fala, poxa vida, nem mesmo em todo Israel eu encontrei tanta fé. Tá vendo, cambada? Entre vocês, tantos profetas profetizaram, tantas mensagens, vocês nunca deram crédito. Um romano cheio de fé. Ele diz que aquele moço foi curado. A bênção de Deus não está limitada a lugar. É por isso que eu nunca chamei, olha, vem para cá. Vem, vai ter o culto da vitória, o culto dos milagres, a campanha poderosa. Vem para cá. Quando você deparar com isto, é um conselho que estou te dando. Quando você ligar a televisão, o rádio, ou a internet, e deparar com esse tipo de mensagem, de pregação, venha para cá, esse tipo de convite, Deus vai te abençoar, nós vamos ter o culto do milagre, você vai vir, Deus vai receber a vitória. É tudo mentira. É charlatão, é bandido, e quer que você vá lá, para ele poder te manipular, te roubar, se não te roubar, te escravizar você lá, amarrar você com as mentiras, você ficar membro, preso à religião dele, para você ser manipulado por ele ou por ela. Então não caia nessa, meu irmão. Aprenda com Jesus. Não precisa nem aprender comigo, não. Aprenda com Jesus. Aprenda com aquele centurião romano. Diga apenas uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará lá onde ele está. Porque o rapaz foi são. Apenas uma palavra de Jesus.
Aí você depara que hoje é culto de tanta coisa, culto da prosperidade. E quem prospera é só a liderança religiosa. É culto da vitória, e vitória é só por cara, por chefão, ostentando o seu luxo. Venha para cá para ser abençoado. E ninguém recebe nada. Só é iludido. Porque o evangelho que eu aprendi do Senhor Jesus, ele te agracia. Ele manifesta a graça, os favores aí aonde você está, meu irmão, minha irmã. A bênção do eterno, em nome do Senhor Jesus, atinge a tua vida. Esse é o desejo do meu coração, é a oração que eu faço por você, meu irmão, minha irmã. Que a bênção do Todo-Poderoso, que os favores do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus manifeste aonde você está. Que você receba a alegria do Espírito Santo. Você receba cura para as enfermidades que atormentam a tua vida. Você receba paz, alívio dessa depressão, dessa angústia, dessas dores na alma. Em nome do Senhor Jesus, você seja abençoado, abençoado em nome de Jesus. Aonde você está? Não precisa deslocar para lugar nenhum, atrás de bênçãos. A bênção de Deus chega até a tua vida. Os favores de Deus chega aí onde você está. E te abraça. E te consola em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, capítulo 11, 1 Coríntios. Olha o que diz o começo do texto da tal ceia. Da tal ceia. Tão falsificada no meio evangélico, no meio católico. Tanta gente boa sofrendo por pressão religiosa. E tendo o pãozinho ou a hóstia como mágica. Eu tenho que comer, mas eu estou em pecado. Se eu comer, se eu estou em pecado, eu posso morrer. É toda aquela tortura horrorosa. E o texto não diz nada disso. Olha o que Paulo diz. Eu vou ler primeiro, olha, presta atenção. Eu vou ler o que é lido, pelo menos nas Assembleias de Deus. Depois eu vou ler o texto inteiro. Você vê que muda totalmente o assunto. Vou ler o texto inteiro. O texto... Como a igreja lê, como a instituição, a empresa lê. Depois nós vamos voltar no assunto que complementa o assunto. 1 Coríntios capítulo 11, eles lêem sempre a partir do verso 23. É decorativo, na Assembleia de Deus é assim. Talvez não, daí que você reúne assim também. Mas... Aí fala assim, vamos ler o texto da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Sempre a partir do verso 23. Está dizendo... Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para juízo ou para condenação. Onde que estava lendo? Eis a razão porque há muitos entre vós, fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para ceiar, para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação ou para juízo. Quantas demais coisas eu vos as ordenarei quando for ter convosco. Isso é o que é lido.
Mas a explicação desse texto, a explicação do texto está no começo, a partir do verso 17, e na conclusão, no 33, ou melhor, 32 e 34. O início, a partir do verso 17, olha o que está no verso 17. A tal ceia do Senhor, que as igrejas celebram, as empresas religiosas chamadas de igreja celebram, e aterroriza as pessoas. Se você comer em pecado, você pode morrer. Quantas vezes eu fui em o culto de ceia? Eram verdadeiras torturas. Misericórdia, quem é do meu tempo sabe. Eu fui para a igreja com 14, 15 anos, fui para a Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Bem jovenzinho. Gente, culto de tal ceia era culto de tortura. Era reunião, não era de alegria. Era de angústia. Quem sabe o que estou falando, sabe o que estou falando. Quem já foi desse meio aí, Deus é amor, Assembleia de Deus. Não sei se aqui no Brasil também é essa tortura, mas não é diferente também não. As neopentecostal de hoje é mais light, mantém a pessoa presa ali com as mentiras, mas gente, é culto de ceia, era tortura. Ele falava Santa Ceia, não tinha nada de santa, mas culto de Santa Ceia. Que angústia, meu irmão. Você não podia ver televisão, você não podia chutar uma bola. Se você colocasse bermuda, pasmem, eu passei por isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas passaram por isso. Talvez passe até hoje. No interiorzão aí. Nas capitais sempre foi mais light, mas no interiorzão aí, os pastorzinhos cascudos, um dinossaurozinho antigo lá, sente tesão de oprimir as pessoas, de colocar medo. E aterroriza, gosta de ver as pessoas com medo. E aí quer disciplinar. Cortou o cabelo, você não pode participar da ceia, não pedir perdão. Você viu televisão. Eu vi um negócio da televisão. Não pode, não, você vai morrer, porque diz que se comer o pão dignamente morre. Tudo baboseira, gente. O texto não diz nada disso. O texto não tem nada a ver com isso. Não é pãozinho mágico. O morrer não era nem quem comia. A religião diz, quem é novato, quem é do meio neopentecostal, talvez não vai entender o que estou falando, mas eu sei o que estou dizendo. Sei o que estou dizendo. E muitos desse meio não neopentecostal, pentecostal sabe o que eu estou dizendo. E até também tradicionais também. É uma tortura. Culto de tortura. Devia ser, não é culto de Santa Ceia, não. Devia ser culto de tortura, de juízo, de terror. Eu sofri muito com isso aí. Então eu quero pregar para a pessoa ser livre dessas porcariadas, dessas mentiras, desses terrores desnecessários, sofrimento desnecessário, fardo desnecessário que a religião põe na sua cabeça, nos seus ombros. Porque o texto da ceia de Corinto, olha o que diz no início do assunto. Nisto, porque estava tendo um problema lá em Corinto, vários problemas, era uma igreja muito problemática, um povo muito problemático. E aí Paulo tinha que desdobrar, coitado. Está tendo um problema? Escreveu uma carta, Paulo, está acontecendo isso e isso. Aí está acontecendo um outro problema, Paulo, está acontecendo isso e isso. E as pessoas ficavam na dependência de Paulo, coitado dele sofria muito. Ele ia num canto, ele em outro, tentava resolver o problema aqui, uns crentes trabalhosos, uns crentes tribulosos, e uns malandros oprimindo o povo, e Paulo, coitado, sofria de um lado para o outro, para ajudar os crentes. Falo crente, não falando de evangelho, falando de quem crê, dos que criam no evangelho. Não existia católico, não existia evangélico. Católico não existia depois, mais de 300 anos depois dos apóstolos. O pessoal tem mania de falar assim, a igreja católica pode ser a mais antiga do cristianismo. Mas ela surgiu mais de 300 anos depois da era apostólica. E as evangélicas surgiu mais de 1500 depois. A protestante, né? Ou 1700 anos depois do tempo apostólico, surgiu o meio evangélico. Então, quando se fala crente, estou falando de crente aqui, não estou falando de católico nem evangélico. Nem sonhava em existir católico, nem sonhava em existir evangélico no tempo do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, Paulo ele tinha um cuidado de resolver os problemas. Tanto que ele chegou a hora que ele falou, gente, vocês eram para estar ensinando o povo. Vocês são crianças, vocês não crescem.
Vocês ficam igual criancinha com leitinho, uma mamadeira. Cresça na graça, no conhecimento, tem estrutura. Aí ele disse, olha, pelo tanto que eu já falei para vocês, era para vocês serem mestres, está ensinando. Mas tem que tratar vocês como criança. E aí, nos dias de hoje, o culpado são as lideranças religiosas. E graças a Deus que Jesus tem conseguido resgatar muita gente da religião. O evangelho tem conseguido tirar muita gente das denominações religiosas. Porque ali na religião você está preso numa gaiola. A pessoa frequenta a escola dominical 30 anos e nunca aprendeu esse texto aqui sobre ceia. A pessoa frequenta a escola sabatina da Adventista 30, 40 anos e não aprende nada do evangelho. Só o que a religião quer ensinar. A pessoa estuda testemunho de Jeová há 40 anos. Encontrei o velhinho, tem 40 anos que eu estudo a Bíblia e não sabe de nada do evangelho. Porque só aprende aquilo que a gaiola, está preso numa gaiola religiosa, só aprende aquilo que a religião quer que ele aprende. Então, se você não romper a gaiola religiosa, meu irmão, se você não sair das garras do ancião, do apóstolo, do pastor, do bispo, do padre, você vai ficar nesse mundinho ridículo. Quando já dá para você ser mestre ensinando, você não é uma criança, tem que dar leitinho. Qualquer coisa que eu falo aqui assusta a pessoa. Porque está tão bitolado na religião, acha que eu sou falso profeta. É o enganador. Porque você vai ver, o infeliz está tentando a religião. E chega uma verdade, ele não quer aceitar, porque já acostumou na prisão religiosa. Eu louvo a Deus que o Espírito Santo tem iluminado, tem arrancado pessoas do meio religioso, tirado para fora dessa grande Babilônia. E algumas pessoas já saíram espiritualmente, mas continuam na religião, evangélico, católico ou qualquer uma outra, porque tem amizades, mas já não é dominado pelos dogmas da religião. Tem pessoas que frequentam vários tipos de religião, mas o espírito está livre em Cristo. Já foi abraçada pelo evangelho. E faz como eu, fiquei 30 anos na Assembleia de Deus. Mas 20 anos que eu fiquei lá, foi por causa dos amigos. Não ia para adorar a Deus, não ia para obedecer pastor. Eu sempre fui uma pedra sempre fui uma pedra no sapato dos pastores malandros. Sempre. Em 96, eu levantei e levantei durante um culto, 96, jovenzinho. Há uns 15 anos atrás, aproximadamente, eu tive que levantar também no culto lotado, o templo lotado, da Assembleia de Deus. Levantei e mandei o malandrão descer, calar e descer. Ele teve que calar a boca e pegou o microfone. Porque era bandido, era malandro. Então eu sempre fui meio doido. Quem me conhece, na cidade de Hortolândia, quem me conhece já sabe. Eu nunca me baixei a cabeça para homem nenhum, homem maldoso, perverso. Agora, eu respeito uma irmãzinha, um irmãozinho cheio da graça de Deus, que ama, que perdoa. Essas pessoas eu tenho medo. Se tivesse temer, teria deles. A irmãzinha simples, um irmãozinho simples que ama, que acolhe, que perdoa. Esses são os ungidos de Deus. E não liderança religiosa. E o povo acha que ao pastor, ao santo padre, ao apóstolo, ao bispo, à bispa, ao ancião, grande porcaria. Meros seres humanos. Na maioria, maldosos. Só tem uma aparência de bondade, mas defende o sistema podre, opressor da religião. Agora, irmãzinho, irmãozinho, cheio de amor, essas pessoas, independente se frequenta a religião ou não, esses é que são ungidos do Senhor. Ungidos do Senhor, segundo Jesus, aqueles que têm a graça de Deus. Ungidos do Senhor, te afirmo, não estão nos púlpitos religiosos, não. Ungidos do Senhor não estão em púlpitos, que chama de altares, nem católicos, nem evangélicos, nem de matriz africana, em nenhum segmento religioso. Quer encontrar ungidos e ungidas do Senhor? Não estão nos palcos dos chamados altares. Ali são homens que estão no sistema da religião. Ungido do Senhor, são pessoas simples, humildes, cujas pessoas os templos religiosos não suportam, não querem elas lá.
Porque a unção de Deus, a graça de Deus, joga por terra as mentiras ensinada, divulgada pelo sistema religioso. Pois bem, vamos voltar no assunto da ceia, da tal Santa Ceia. Então é muita tortura, muito terror na mente do povo. Aí o povo acha que, aí alguns dizem, isso aqui é o corpo de Jesus, é transubstanciação. Após a oração, olha o que dizem, mas é tudo mentira. Eu falo na cara deles, eles sabem que é verdade, comigo nem tema. Esse aqui, esse pão aqui, eu falo, eu já fiz isso aí, já entreguei o pãozinho para as pessoas, mesmo sabendo que aquilo lá não era corpo de Jesus, não era santo, não era nada, era só um ritual, mas para não contrariar o sistema, embora eu nunca recebi um centavo do sistema, nunca tive cargo nenhum no sistema, mas eu tinha que estar ali se fazendo de tolo para ganhar os tolos, ou de sábio para ganhar os sábios. Como Paulo diz, eu fiz-me de tudo para ganhar a todos. Então, se eu me colocar, tinha um momento certo de me posicionar, mas naquele momento não era o momento. Hoje sim, tem as redes sociais, estamos com 100 mil seguidores no TikTok, quase 50 mil no Instagram, aqui nós estamos já com quase 33 mil, e vamos aumentar, porque as pessoas têm sede da palavra, da verdade. Então eu tive que me fazer de tonto, ali tolo, no meio religioso, durante muitos anos. Para no momento certo, Deus preparar esse aqui. Deus preparar as redes sociais. Para que eu possa falar abertamente, doa quem doer. Muitos me odeiam, porque eu prego a verdade. Porque muitos falam assim, você está tirando as pessoas da igreja. Eu falei, não. É o evangelho que tira as pessoas da religião. Se está saindo da instituição é porque não tem evangelho, não tem alimento, não tem palavra. E o que eu faço não é tirar pessoas de igreja. O que eu faço é que as pessoas se conscientizem que tem que ser igreja de Cristo. Jesus virá buscar a sua igreja. Ele não vai levar nenhuma instituição religiosa, nenhum prédio com ele. Então aquilo lá não é igreja. Você vai vir buscar a igreja, vai buscar pessoas. Então as pessoas são igreja. Independente se está num templo religioso ou não está. Se está no deserto, está em qualquer lugar. Se ele tem um coração quebrantado e contrito, mesmo que pecador, pecadora, mas contrito com os erros, é a igreja de Jesus. E esses serão levados para estar com Jesus. Essas serão levadas para estar com Jesus. Glória a Deus. Não vem buscar templo, não vem buscar religião. Jesus não instituiu nenhuma religião. Não instituiu a igreja católica. Jesus não tem nada a ver com católica. Jesus não tem nada a ver com a igreja evangélica. Jesus não tem nada a ver com a igreja de matriz africana. Jesus não tem nada a ver com a igreja judaica, judaizante, com o islamismo. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus quer pessoas que amam. Ou pecadores, contritos, arrependidos, que quer mudança de vida, que quer experimentar a graça que o evangelho nos proporciona, do perdão que Jesus nos proporciona, de um jugo leve, diferente do jugo pesado da religião. Jesus quer te dar um jugo leve, livre das amarras do jugo pesado da religião. Voltando para o texto da tal ceia, porque é o que Paulo fala. Nisto, porém, não vos prescrevo, nisso, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, não vos elogio, de maneira nenhuma, pessoal de Corinto. Porque antes, nisso eu não vos louvo, porque ajuntais não para melhor, e sim para pior. Isso que vocês chamam de ceia, de santa ceia, ceia do Senhor, Paulo está dizendo, isso é uma vergonha, isso não tem nada a ver com ceia do Senhor. Vocês estão reunidos que vão celebrar uma ceia ao Senhor, vão se reunir, mas para o Senhor, só é para o Senhor, só atrai só há manifestação da graça de Deus, se houver partilha, se houver sentimento de amor, de comunhão. Porque o que santifica
a reunião da ceia, o que santifica uma ceia, mas é uma ceia. Ceia, comida. Tem que ter comida para ser ceia. Se não tem, não é ceia. O que santifica essa reunião não é o pão, não é suco, não é nem a comida. Não. O que santifica a reunião, o agrupamento, a ceia, é o sentimento de amor, de partilha, de comunhão, de amor, de respeito um para com o outro. É a consciência de que nós somos membros individuais, um dos outros, formando um corpo, cuja cabeça é Cristo, espiritualmente. Forma um corpo espiritual. Estando junto ou não estando junto, mas em espírito ligado pelo amor de Cristo. Se estiver reunido nesse sentimento de amor, de partilha, de respeito um para com o outro, aí é ceia do Senhor. Pelo contrário, tem nada de ceia do Senhor. Para ter pão, para ter suco, para ter hóstia, para ter tudo isso. Não é nada, não tem nada de Deus nisso aí. E a ceia de Corinto, essa nossa realizada, essa do meio evangélico e católica, hoje não tem nada a ver com essa ceia de Corinto, que eles lêem muito texto de Corinto. Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver essa ceia de Corinto com essa ceia realizada. Essa hóstia servida católica é a ceia realizada nas evangélicas. Não tem nada a ver. O texto é outra coisa. Para começar, tinha comida. Tinha comida. Bastante, não era pouco, não. Bastante. Tinha bastante suco, vinho. Vinho, não era nem suco, mas vinho mesmo. Era para tomar vinho mesmo. Com álcool. Tinha álcool. Porque Paulo disse que tinha uns que até ficavam bêbados. Bebia tanto vinho, ficava até bêbado. Enquanto outros não tinha nada. Então tinha vinho, não adianta ficar com frescurinha, não. É suquinho de uva, não. Era vinho com álcool. Nessa ceia de Corinto aqui. De 1 Coríntios capítulo 11. Ah, você é a favor que bebe álcool? Não estou falando disso aí, não confunda. Não seja tão pequeno dessa maneira. Estou falando o que está escrito. Aí Paulo disse, eu não vos louvo. Como é que eu vou elogiar vocês? Quando vocês se reúnem e dizem que é para celebrar a ceia do Senhor. Olha, porque antes de tudo, estou informado que há divisões entre vocês. Vocês estão reunindo, dizendo que vai celebrar o Senhor, vai ceiar ao Senhor, mas tem divisões entre vocês. Vós, quando reunis como igreja, eu em parte creio, estou sabendo que tem divisões, brigas entre vocês. Eu em parte eu creio, não estou aí, mas eu tenho informação forte sobre isso aí. Porque até mesmo importa que haja divisões entre vocês, para que também os aprovados, os sinceros, se tornem conhecidos entre vós, no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem? Que direi-vos? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Aqui está a explicação da ceia. Se resume aqui. Aí depois ele continua, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ele fala, mas o que estava vendo? Olha a diferença disso de hoje com o que estava lá em Corinto. Eles usam o texto que não tem nada a ver, não dá embasamento nenhum para tal ceia de hoje. Por quê? Qual era o pecado que estava vendo aqui na ceia? Dessa ceia de Corinto, qual era o pecado? Não era comer um pãozinho em pecado. Não. Se você comer dignamente, você cometeu um pecado, não tem que pedir perdão para comer a ceia do Senhor. Não tem nada, aqui não tem nada escrito isso aí. Segundo, não tem nada escrito aqui. Mas para dizer que quem comer indignamente, come e bebe para sua própria condenação. O que é comer indignamente segundo o texto? Você já leu? Está aqui. Comer indignamente
Paulo fala, você tem que, a partir do verso 17, senão você não vai entender, é muito simples. O comer indignamente, olha, por isso que havia muitos fracos e doentes, e muitos que até morriam. De quê? Porque estava em pecado? Não. Por causa do pecado do outro, que comia tudo e não repartia com as pessoas que não tinham. Morriam de fome. Morriam por falta de alimento, por falta de amor, de partilha dos demais. Porque o ensinamento de Jesus não era só partir naquele momento, em ritual. Era na vida. Era no dia a dia. Ainda mais naquele tempo que a igreja era perseguida. Quem aceitava a fé em Jesus sofria perseguições. Então, quem tinha condições, se é a igreja de Cristo, tinha que pensar no outro, no pobre. E por não haver essa partilha, por não haver esse repartir, como Jesus ensinou. Porque quando ele lá em Lucas, acho que 19, 22 ou 22, 19, fala assim, pegou o pão e partiu e deu. Falou, fazer isso e memória de mim. Parta pão, reparta o pão na vida, não é num rito. É durante a existência de vocês. Sejam generosos, sejam amorosos, tenham um sentimento de comunhão uns com os outros. Não é só num rito, não. É na vida, na existência. Ter uma existência feliz e com comunhão. Por isso que há muitos fracos e doentes. E muitos que morrem. Porque passam fome. Porque vocês não partem, vocês não repartem, vocês não dividem. Se ali naquela reunião ali não estava dividindo, imagina no dia a dia, longe das pessoas. Aí que não dividia mesmo. Aí quando eles se reuniam, aqueles que tinham condições, levavam panelas, caldeirão, talvez levava ali um boi assado, levava um monte de coisa, de comida, de fartura. Chegava primeiro ali, naquela grande reunião, naquela grande festa, só que mais tarde chegam os que moravam longe, talvez vinham a pé, sem condição de comprar uma condução para chegar até o local de reunião. E aí, os que chegavam lá, levavam garrafão de vinho, bastante vinho. Vinho mesmo, bebia bastante. E aí, não tinha o discernimento. Por isso que Paulo fala, olha, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para juízo, para condenação. Mas o que é corpo que Paulo sempre falou? Não é pão. Não é suco. E em vários textos de Coríntios, Paulo fala que o corpo é a igreja. É a igreja. Nós individualmente, somos membros do outro, formando um corpo. E não discernir o corpo, quando você só levava a ceia ali, comiam antecipadamente, sem esperar os demais que chegavam, porque os demais iam chegar, não tinham, eram pobres. Talvez viúvas, talvez gentios que tinham se convertido, os mais pobres. Aí quando chegava não tinha nada para comer. Na ceia de Corinto aqui. Aí chegava não tinha nada para comer, por quê? O cara estava esgueirado. Estava com a fome de leão, ou então por guludice mesmo. Por isso que ele fala assim, tem fome, não aguenta esperar pelos outros. Para você não pecar, come em casa. Porque se você traz aqui e não espera pelos seus irmãos, você está desrespeitando o corpo do Senhor. Não é desrespeitando pão e suco, não, igual o pastor fala, não. Igual o padre fala, não. Não é desrespeitar a hóstia, não tem nada a ver. O corpo do Senhor, não discernir o corpo do Senhor, é a igreja. É os que nada têm. Que passam fome. Não tem o que beber, ficam envergonhados. Então, tá esgueirado, não aguenta esperar pelo outro, mata a fome em casa. Alivia a fome em casa, aí traga comida aqui, para vocês celebrarem. Porque se não houver partilha, não houver comunhão, se cada um pegar sua própria ceia, sua própria comida, se banquetear, encher a pança, beber garrafão de vinho, enquanto o outro chega, não tem nada, isso não é ceia do Senhor. Então, você fala, quem come e bebe, come para sua própria condenação, come e bebe indignamente, é não respeitando a igreja. Simples assim.
Que te ensinaram? O que ensinaram para você? Ah, o pãozinho, se eu comer o pãozinho em pecado, a hóstia em pecado, estou comendo para condenação. Não tem nada a ver com base no texto. O texto aqui não reconhece essa hóstia do padre, nem a tal Santa Ceia dos evangélicos. Não tem nada a ver. Não estava vendo partilha. Não estava vendo comunhão. Como é que isso pode ser ceia do Senhor? Agora, se há comunhão, se há partilha, se há o sentimento de respeito, isso é respeito um para com o outro, isso é amor. Jesus foi bem claro, nisto o mundo vos identificarão como sendo os meus discípulos, se vós amardes uns os outros, se houver amor nas vossas ações. Você pode comer pão e beber suco à vontade, ninguém vai lembrar de mim. Mas nisto, nessas ações, o mundo vos reconhecerão como sendo os meus discípulos. Nisto o mundo vão lembrar de Jesus. Se houver amor. Não é se você comer pãozinho ou suquinho. Ah, se eu fazer um ritual aqui, as pessoas vão ver, vão lembrar de Jesus. Nada a ver. Mas se vocês amarem, se eu amar toda ação de amor, de generosidade, de partilha, de misericórdia, de benevolência, as pessoas vão olhar e vão falar, graças a Deus, que homem bom, que mulher boa. Parece com Jesus, porque Jesus repartia, Jesus ensinou isso. Ele dividia, tudo ele repartia, ele dividia, pensava no coletivo. É as nossas ações de amor, de generosidade, é que faz a pessoa refletir sobre Jesus. E não um rito de pão, e de suco, ou de vinho, ou de hóstia de trigo. Aí, ele conclui dizendo, mas quando, por quê? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, veja bem, o corpo é a igreja. O que está dizendo lá no começo? Uns comiam, enchiam a pança, bebiam até ficar bêbado, enquanto os outros vinham, não tinha nada para comer. Aí Paulo no começo fala assim, vocês estão envergonhando os que nada têm. Estão causando vergonha neles. Eles vêm para celebrar, quando não tem o que trazer, que são pobres. E aí chega, não tem nada, e você já está com o bucho lotado, saindo pelos narizes. Você não tem discernimento, você não sabe que vocês são um corpo, que a igreja é um corpo. Então vocês não estão tendo discernimento, que vocês são um corpo, vocês estão ligados um ao outro. Tem que cuidar um do outro. Mas a religião fala, não, é o pão, é o suco. Então comer indignamente aqui no texto, não é questão de pecado, de comer em pecado ou não em pecado, ou pecou, não pode comer o pãozinho, não pode comer o não tem nada a ver, o texto está dizendo bem claro. Olha o que ele continua dizendo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo é a igreja, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. Porque é de fome, não há partilha, não há amor. Cada um pensa em si próprio, ninguém quer ajudar o outro, ninguém quer repartir com o outro. Quem não tem vai morrer. É perseguição, ninguém consegue emprego, ninguém dá emprego para os cristãos. Na época, e aí? Está um monte de gente doente, porque não se alimenta direito. Outros estão fraquinhos, outros morreram de fome. Aí Paulo continua dizendo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha que Paulo conclui. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, para ceiar, olha lá, esperai uns pelos outros. Aí tem o pessoal que tem alguma religião que você vai hoje, cada um pega o seu pãozinho, a sua migalhinha, não é nem ceia, pega só ceia, não, aquela não é ceia. A ceia tem que ser pelo um lanche com mortandela, ou pãozinho com a salsicha, tem que dar uma sustância. Pega só ceia, mentira, é uma mentira, porque ceia não é aquilo é uma migalha. Lá não é uma migalha de pão, não é ceia. O nome já está mentindo o nome, porque ceia, pega seu lanche aí, é uma ceia. Vai lanchar, vai ceiar. Migalha não é ceia. Então, Paulo fala assim, pois, irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, por quê? A fim de não reunirdes para juízo, para condenação. Porque se você chegar com muita fome lá, você vai comer a parte do outro. Está simples o texto, gente.
Não cabe interpretação, não. Portanto, se você for dizer que vai celebrar, vai se reunir para celebrar, para cear, e espere um pelo outro. Quando todos estiverem lá reunidos, aí quem não tem, reparta com o outro, para todos comerem, todos cearem. Não é nem beliscar migalha de pão, não, ou migalha de vinho, não. É para todos beber um copão de vinho, para dar uma sustância, comer um pedação de bolo, uma sopa gostosa, e todos celebrar com alegria. É uma ceia, e não migalha, igual serve nas igrejas. Ou na católica, aquela hóstia minúscula, que não tem nada a ver com o texto. É o texto, meu. O que você tem contra a hóstia? Nada. Você tem contra a ceia dos evangélicos? Nada. Eu estou falando no texto. E falar que aquilo é ceia do Senhor é uma mentira. Não tem por onde correr. Então, quando for juntar, esperai uns pelos outros, para você não comer para condenação, para você não comer indignamente. Comer indignamente não é comer em pecado ou cometer algum erro, é você comer a parte sua e a parte do outro. Que você podia repartir, não reparte. Simples assim. Eu não sei qual é o mistério. Eu não sei como que você é atormentado ainda no tal Santa Ceia. A minha mãe, tadinha, foi comungar. Eu não esqueço disso. Eu era bem criancinha. Eu acho que eu tinha meus 4 ou 5 anos, uns 5 anos de idade. Não esqueço disso. Minha mãe foi humilhada por um padre. Padre idiota ou então malandro, sei lá que bicho que é. Ela foi comungar a judiação. Ela vendia ovo, juntava um ovo no meio da pobreza, vendia ovos numa cesta, levava, às vezes, para dar uma oferta na missa, lá tinha que dar oferta. Aí tinha que comungar. A bichinha foi lá, tadinha. Se ajoelhou e falou que brigou com os filhos, passou nervosa. Aí o padre falou, não, você não vai comungar, não vou te dar hóstia, pode levantar. Fui grosso com ela, tadinha, ela... Não, eu preciso comungar, eu tenho que comer o corpo do Senhor. E não posso levantar aqui enquanto eu não comungar, não posso voltar sem comungar. E aterrorizou a coitada. E aí todo mês ela tinha que ir lá. Era missa, tinha que comungar. Sob pressão, sob ameaça. Aí foi para a igreja evangélica. Ficou 40 anos na igreja evangélica, judiação. Também sendo torturado. Eu fui junto, meus 15 anos, com medo do inferno. Com medo porque... se não comer o corpo do Senhor, se eu não comesse o corpo do Senhor, a carne, o sangue do Senhor, eu não tinha vida. E eles falavam isso para mim, eu acreditava. Esse monte de mentira. Nem se eu fosse canibal, eu ia comer a carne de Jesus. De maneira nenhuma. Comer sangue, beber sangue de Jesus. Só se for vampiro. Jesus era um homem, trabalhava, cagava, mijava, sentia fome, cansaço, ajudava o pai na carpintaria. Depois acho que foi para a Índia pregar o evangelho na Índia. Depois aí a Bíblia, lá com próximos 30 anos, que a Bíblia começa, os textos bíblicos começam a narrar, mas tem muito texto, muito episódio de Jesus que está em outros livros, que Roma não colocou aqui. E os reformadores não colocaram, não sei porquê. Tinha que estar tudo aqui. Mas deixou fora, porque não concordava com muitas coisas da religião, do cristianismo inventado por Constantino, então deixou muitos livros fora da vida de Jesus, até na Índia mesmo, em outros locais, na África, porque durante 33 anos, 35 anos da vida de Jesus, só pegou a partir do 30 anos. Então ele era um homem, andava, caminhava, cansava, sentia fome, sede, e eu vou comer a carne dele, vou beber o sangue dele. Depois da oração, isso aqui transforma no corpo do sangue de Jesus. Não, me desculpe, se transformou, então eu não quero. Quando Jesus disse, quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não tem nada a ver com comer pãozinho. Não tem nada a ver com comer hóstia, meu irmão. Você querendo ou não, você aceitando ou não. Só se você for doido para continuar nesse engano. Comer a hóstia ou um pãozinho e é símbolo da carne de Jesus. Eu não como, jamais. Comi com medo, porque era adestrado pela religião. Há muitos anos que... Às vezes eu comia só por comer, para não criar problema com eles lá, mas sabia que era pão. E muito miserável ainda, que uma migalha. Falar que era ceia, uma migalha daquela lá. Você queria estar até com fome, tá? Um moleque pobre. Podia até ter uma ceia de verdade, para comer um lanchinho, para satisfazer as pessoas. Não é para encher a pança, mas para comer, para dar uma aliviada na fome, mas nem isso tinha. Nem isso tem, é uma migalha. A ceia do Senhor. Pega aqui sua ceia, isso é o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor, então eu não quero. Porque eu aprendi com o apóstolo Paulo que o corpo do Senhor é a igreja, cuja cabeça é Cristo. Nós somos membros um do outro, interligados.
no amor que Cristo nos uniu. Amém? Pessoal, me perdoe, eu não consegui ler os comentários. Depois eu vou estar vendo um por um aí, curtindo. Eu não tenho nenhum administrador de página não, tá? Então, quem curte aí, sou eu mesmo, tá? Um por um dos comentários eu vou estar curtindo. Grato pela audiência. Nós estamos com mais de 30 pessoas até o momento. E estou feliz, porque eu consegui compartilhar uma verdade da minha consciência. Não aprisionamento, não aprisiono ninguém, pelo contrário. A mensagem que eu estou pregando é libertadora, para deixar a pessoa livre, para ser gente, sem as amarras da religião. Livre para amar, para perdoar, para ser gente boa, feliz. Eu postei um videozinho num campo de futebol, disputando um campeonato, se é há 20 anos atrás, misericórdia. Era aquele menino amarrado, aquele jovem, coitado, triste, dentro da religião, participando dos cultos o tempo todo, na escola dominical, culto de doutrina, e amargurado, porque estava amarrado, estava ali por medo, e ouvindo aquela mesma ladainha de sempre, que não saía daquilo lá, não crescia. Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo me iluminou. E eu lia na própria Evangelho, falei, gente, mas tem que ter errado, tem coisa errada, mas tinha medo de questionar. Aí comecei a ver alguns pastores, pouquíssimos pastores. O Caio Fábio mesmo é um deles, um pastor abençoado por Deus. Aí deparei com algumas falas dele, falei, poxa, mas é o que eu penso. Então não é só eu que penso assim. Aí comecei a ouvir, falei, poxa, tudo que eu creio é o que o pastor Caio Fábio está falando. Eu sempre lia no Evangelho, lia sobre Jesus, falei, gente. Aí fui me encorajando, e a graça de Deus me revelando, me dando graça, sabe, a gente foi se fortalecendo, alicerçando, e hoje estamos aqui, falando da graça de Deus, falando do amor de Deus, da bondade de Deus. Aí falei, irmão Gilmar, você quer que as pessoas saiam do catolicismo, das igrejas evangélicas? Eu não quero que ninguém saia, nem vá para lugar nenhum, ou saia de lugar nenhum. Eu quero que você seja agraciado, agraciada por Deus. Eu quero que você seja livre. O Evangelho te oferece essa liberdade. Eu tenho um monte de amigos. O pastor Ed Renekiewicz. Eu te aconselho. Irmãos, eu quero congregar. Onde eu vou? Quem é de São Paulo? Pastor Ed Renekiewicz. Tem um templo. Igreja Batista da Água Branca. Um baita pastor. Tem o meu respeito, tem a minha admiração. Se eu morasse na capital, lá perto, lá, eu ia lá. Reunir com ele lá. Não ia na casa de Deus, porque, embora ele sabe que lá na casa dele lá é um local de reunião. De se agrupar ali. Um baita pastor, gente boa. Ed Renekiewicz. Quem mais? Tem alguns outros. E alguém fala do Paulo Júnior, mas o Paulo Júnior, depois que ele se curvou, adorou o anticristo Bolsonaro, eu vi que ele é fraco. Fraco não, é iludido, porque a besta o iludiu, ele seguiu-se a besta bolsonariana e levou o povo, falou um monte de besteira para defender Bolsonaro. Então o Paulo Júnior caiu no meu conceito. Não é porque ele votou, é porque ele usou o púlpito e falou mentira para levar as pessoas para o Bolsonaro. Quem quiser votar em Bolsonaro, vote a hora que quiser, não tem nada contra, meu irmão, a liberdade de voto. Não tem nada contra. Ah, você tem raiva porque a pessoa votou em Bolsonaro? Lógico que não, cada um tem o direito. Agora, eu tenho uma raiva santa de pastores e padres safados que usaram o púlpito, que eles falam que é lugar santo, para defender o Bolsonaro, defender o bolsonarismo. Quase que obrigando as pessoas, anciões safados da CCB, enfim, quase que obrigando as pessoas a defender, a votar no Bolsonaro. Aí não, aí é pilantragem. É safadeza. E o Paulo Júnior foi um deles. Que tinha até um certo... Ele é religiosão, mas fala algumas verdades, mas aí eu vi que, depois do negócio de Bolsonaro, eu vi que ele está longe. Está longe, falta muito da direção do Espírito Santo na vida dele, do Espírito de Deus na vida dele. Porque uma pessoa, um pastor que se preze, um padre que se preze, que tem um mínimo de vergonha na cara, que tem um mínimo de respeito, respeito às escolhas das pessoas, respeito à liberdade das pessoas, respeito ao Evangelho, jamais, se tivesse um mínimo de vergonha na cara, de pudor, jamais usaria o púlpito, a tribuna do púlpito, para obrigar as pessoas a votarem no Lula, ou muito menos no Bolsonaro. Quando o cara
usa a tribuna ali para defender um político e quase que obrigando, amedrontando, quase que ameaçando. Teve pastor vagabundo, teve padre vagabundo, teve ancião vagabundo, quase que expulsou o pessoal da igreja, do templo. Quem for petista aqui pode sair de 10 em 10. Teve um que falou, eu profetizo que o Lula ganhou, mas eu vou profetizar que ele vai morrer. Ele vai morrer. É um bando de diabos. Então isso que dá uma ira santa. Mas por zelo. Isso não dá para aceitar. Agora, você vota em quem você quiser, meu irmão. Eu sou eleitor do Bolsonaro, meu irmão. Amém, meu irmão. É uma escolha. Desde que a escolha é sua. É sua. Beleza. É o melhor para você? Amém. Não só eu voto, nem pensando em mim, eu voto nos que mais precisam. Por amor aos que mais precisam. Eu voto num governo ou num prefeito que os projetos dele abranja os mais necessitados, a maioria dos pobres. Porque o rico já está bem cuidado, né? Já não precisa muito de atenção do governo, mas os pobres precisam. E eu vi entre Lula e Bolsonaro, entre o Haddad e Bolsonaro, o Lula infinitamente. Se o Bolsonaro tivesse 10% da qualidade do Lula em amor e generosidade para com o pobre, meu irmão, eu votaria nele tranquilo. Mas além do Bolsonaro ser uma pessoa ímpia, sem temor, sem respeito, ainda não fez nada pelo pobre. Só fez para os ricão, para os empresários, para o agronegócio, para a bancada da bala, para a bancada evangélica, enquanto os pobres comiam osso de galinha, fazia fila de caminhão de lixo para pegar osso. Então isso é inadmissível. É inadmissível. Então, um pastor que se preza, um padre que se preze, tem a atitude de apoiar um governo desse, realmente são piores do que os ímpios. Pessoal, olha, beijo para vocês. O meu desejo é que a graça do Eterno seja lhes favorável. Vocês têm aí, hoje é sábado? Não, hoje é domingo. E que vocês sejam felizes. Tenham equilíbrio. Os dias são maus. Sempre existiram dias maus, é lógico que sempre o mundo jaz no maligno. Jesus sempre falou isso aí. Há energia, seres no mundo espiritual do mal, que influenciam as pessoas, que roubam a paz das pessoas. Mas a minha oração é que você esteja em Cristo, guardado em Deus, protegido, blindado pela graça de Deus. Tem uma babaquice por aí chamada cobertura espiritual. Você já ouviu falar? Esse meio neopentecostal, os ratos de púlpito, covardes, arrogantemente, falam. O Estevão Hernandes tem essa mania, da Renascer e muitos outros. Muitos de bandidos falam isso aí pro povo. Você tem a cobertura espiritual. Se você sair da minha obediência aqui, você está fora da cobertura espiritual. É mentira. Você não está debaixo da cobertura espiritual de homem nenhum. Isso é mentira. É mentira. Até quando você vai ser enganado? A cobertura espiritual para a tua vida é Jesus Cristo, é a graça de Deus, é os favores, é a bondade do Eterno em teu favor. Que Deus te abençoe e te guarde. Estamos no Instagram, com quase 50 mil amigos e amigas. No TikTok estamos com quase 100 mil já. Está com 98 mil e poucas pessoas ali, amigos, queridos, queridas, que nos amam. Uns me seguem só para me xingar, mas não tem problema. Não tem problema. A maioria nos ama, nos quer bem. E cada dia eu amo mais vocês e vamos juntos. Juntos! Como um rio, pequeno rio, caminhando em direção ao grande oceano. Esse riozinho, às vezes, passa por turbulência, por correntezas, por troncos que caem no meio dele e quer parar. Alguém que está correndo ali, mas de repente parece que acabou o rio ali, mas de repente ele dá uma voltinha ali, passa por baixo do tronco ou do lado, enfim, continua o riozinho caminhando. De repente vem cachoeiras agitadas e vê aquelas quedas d'água, o bichinho vai ali e vai se juntando com outros lençóis de água, outros canais de água e vai andando, até encontrar com um grande oceano e desaguar do grande mar. Assim é as nossas vidas. Na nossa pequenez, nos vermezinhos que somos. Tão pequenininho, tão minúsculo. Mas vamos caminhando, somando as forças, até abraçarmos o grande eterno Criador. Numa dimensão, nos lugares celestiais, na dimensão que está além da nossa compreensão humana. Vale a pena viver uma vida em amor, em partilha. Comece a exercer o amor. Não por... Às vezes por barganha, nem que seja por barganha. Vou fazer para Deus me abençoar. Mas
Amor por tudo. Amor por passarinho que está com fome. Se puder soltar as amarras do bichinho ali, um animalzinho que está sofrendo, ajude. Tem uma planta que pode ter cuidado, se jogar um pouquinho de água, ela vai dar mais vida, ajude. Uma pessoa que eu tenho aqui sobrando, eu posso ajudar aqui, matar a fome de alguém? Ajude. Poxa, tem tanta roupa sobrando, tem um monte de peça de roupa aqui, não tem onde colocar. Tem pessoas que estão precisando, dê. Eu tenho um monte de sapato, tem 50 pares de sapato aqui. E tem pessoas que não tem nenhum sapato para vestir, para colocar no pé. Ajude. Ajude. Começa essas pequenas coisas. Vai dando sentido à nossa existência. Nós vamos tendo mais intimidade com Deus. Porque faz bem fazer o bem. Pai querido, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, pela existência. Te louvo por estar aqui, por ter essa oportunidade de pregar a palavra, Senhor. Falar aquilo que está no meu coração, com toda sinceridade, com respeito e temor. Pai querido, que a tua graça manifeste em cada lar, em cada vida, meu Senhor. Vidas angustiadas, amarguradas, tristes, enfermas, dores na alma, dores no corpo físico, meu Senhor. Lares destruídos, separações, pessoas com fome, falta de alimento. Deus, por bondade, no nome de Jesus, manifeste a tua graça e os teus favores, meu Pai. Seja-lhes favorável, meu Deus. Que o teu auxílio, que a tua ajuda, que a manifestação da tua graça manifeste nessas vidas, nesses lares. É o que eu te peço. Amém.